palavra do Senhor, ela traz vida. Então é responsabilidade, né, de quem está aqui para trazer a palavra, de liberar aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, amém? O Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração, está lá em 1 Reis, uma palavra muito conhecida, no verso 41, 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Elias a Acabe: sobe e come e bebe, porque ruído há numa abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão do homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? O tempo de seca vai acabar em nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra, quando o Senhor colocou ao meu coração, eu comecei a estudar um pouquinho sobre Elias. Elias foi um homem de Deus, um profeta que foi muito usado pelo Senhor, e ele tinha uma autoridade do Senhor sobre a vida dele de uma maneira muito sobrenatural. Lá em 1 Reis, no capítulo 17, nós vamos ver que Elias, ele se apresenta ali diante do rei. No capítulo 17, no verso 1, diz assim: então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Nós precisamos entender aqui, para entender esse contexto dessa palavra, que lá depois da morte de Salomão, o filho dele, o Reboão, ele fez, houve uma dispersão entre as tribos. Então o que aconteceu? Por conta da idolatria, porque nós sabemos que Salomão, no final, né, do seu reinado, ele se deitou com várias mulheres e ele começou a atrair aquilo que tinha na vida delas, que era adorar outros deuses. Salomão, no final da vida dele, ele ficou assim. E a palavra vai dizer que depois da morte dele, a idolatria cada vez mais se crescia no meio do povo. E a palavra vai nos dizer que quando Reboão, que é o filho dele, assume ali o reino, ele diz que ele vai fazer pior do que o pai dele fez. Então aquilo aconteceu um reboliço no meio do próprio povo, então o povo não aceitaram. Então chamaram outra pessoa, o Jeroboão, e ele ficou ali na frente daquela situação. Então, a palavra vai dizer que vai passando, vai acontecendo várias coisas, até se chega a Acabe, que é esse rei que nós vamos ver aqui, quando Elias começa a falar com ele. E o que aconteceu nessa situação de Acabe? Acabe, a palavra vai dizer que ele fez pior que todos os reis antes dele. Ele fez algo que era tão mal, trazendo a idolatria. Ele não só trouxe a idolatria, mas ele criou um templo para Baal. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. A adoração é só para o Senhor. E por ele ter influenciado o povo negativamente, levando o povo à ruína, a abandonar o verdadeiro Deus, ele vai sofrer uma grande consequência a partir daí. Não só bastasse ele levar o povo para um caminho que não era para ter levado, ele ainda casa com Jezabel. E a palavra vai dizer, por ele ter casado com Jezabel, que ele tem esse encontro, ele começa a praticar essa idolatria com Baal, que era considerado um Deus ali do quê? Da fertilidade, e um Deus também tido como da tempestade. Então o que tem a ver com essa palavra aqui? O Senhor, ele usou o tempo, né? Que a palavra vai dizer que o Senhor, ele é dono de todas as coisas, ele é criador de todas as coisas, e ele usa o tempo para trazer uma grande assolação no meio daquele povo. E o Senhor trouxe isso através do quê? Daquela seca.
no meio do povo. Então a palavra vai dizer lá em Tiago 5,17, eu até marquei aqui, que essa seca ela durou por 3 anos e meio. Então assim, ó, lá em Tiago 5,17, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o Senhor deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Que homem que é esse que pode ter essa autoridade? É um homem que busca o Senhor. É um homem que entra diante do Senhor, que se apresenta, que a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que nos apresentar diante dele com as mãos limpas. Então Elias, ele foi um homem que ele foi usado extremamente pelo Senhor. Eu não sei em qual área da tua vida que pode estar tendo uma grande sequidão, mas o Senhor está dizendo, é através dessa sequidão que a glória do Senhor ela vai se manifestar na minha vida e na sua. Porque a palavra aqui vai nos dizer, quando nós continuamos entendendo a história de Elias, deixa eu abrir aqui no 17. Ele se apresenta ali diante do rei Acabe e libera ali uma ordem que o Senhor disse, que não ia chover mais. Que autoridade é essa? Essa autoridade ela só pode vir do Senhor. Você acha que Moisés estava ligado com Deus isso já? Porque o Senhor ele queria ter um acerto ali com aquele povo, para que o coração daquele povo pudesse novamente se chegar a Deus. Quando nós lemos no capítulo 18, que nós vamos entrar naquela grande história que todo mundo conhece sobre os profetas, os 450 profetas de Baal, que Elias vai ali. Quando Elias libera essa palavra que não vai chover mais, então fica 3 anos e meio assim. Então se o povo vivia do cultivo, se o povo plantava, nós entendemos que pela falta da água, então havia uma grande escassez. Consequência da escassez, da fome, acredito que mortes devem ter ocorrido nesse tempo, mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele guardou Elias. O Senhor diz para Elias, olha, desce até o ribeiro de Querite e fique ali, porque eu vou dar ordem aos corvos para que eles te alimentem. E a palavra vai dizer que nesse tempo que Elias ficou neste lugar, o Senhor trazia a provisão, tanto da água quanto da comida. Nós sabemos que é essencial a água é vida para o nosso corpo. De repente você pode ficar um dia, quem já viu no noticiário a pessoa que desapareceu e não conseguiam achar porque o lugar é muito difícil para entrar e por conta da chuva a pessoa sobreviveu bebendo só aquela água. Então a água ela é vida, ela traz essa vida para o nosso corpo. Então a palavra vai dizer que nesse tempo que ele está sendo ali cuidado pelo Senhor, o outro povo estava sendo tratado pelo Senhor. Então aqui a primeira coisa que nós precisamos entender, permita que o Senhor venha te tratar. Eu preciso permitir que o Senhor ele venha me tratar, sabe por quê? Porque é no momento de mais aperto, é o momento que eu mais busco ao Senhor. Não é assim? Porque se a gente não tivesse problema nenhum, acredito que hoje nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos na nossa casa, estaríamos escutando tantas outras coisas, mas nós não estaríamos na presença do Senhor. E nós precisamos entender que na presença do Senhor é com persistência. Eu preciso persistir e acreditar no poder da oração, e com esse poder da oração que o Senhor dá com o Espírito Santo, ele nos ajuda a orar como fazer. Ali você acha que eles não tinham o Espírito Santo? Claro que tinha o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é que nem hoje que nós temos, é de uma maneira diferente que o Espírito Santo se manifesta nesse tempo para nós. E a palavra vai dizer que ele fica aí. Só que chega um determinado tempo, a água do rio seca. Aí vem uma segunda provisão de Deus sobre a vida de Elias. Ele levanta, ele fala para ele, levanta e vai até a terra de Zarafete, que lá vai ter uma viúva que eu já ordenei para te sustentar. Ou seja, em todo o nosso trajeto, o Senhor, ele de tempo em tempo, ele sempre levanta uma provisão para mim e para você. Porque o Senhor, ele cuida de nós. Em tempos que nós achamos que as coisas não vão fluir, é o tempo que às vezes, muitas vezes, é o tempo que mais flui. Eu sou prova viva disso. Eu gosto muito de falar coisas que eu vivi de experiências com o Senhor, porque é para acrescentar também a tua fé. Uma certa vez, na pandemia, não vou lembrar, uma amiga nossa, eu estava em casa, eu só pensei, tinha uma caixa de leite lá, não tinha dinheiro, tudo ok. Eu só pensei,
eu preciso comprar outra caixa de leite. Passa um tempo, eu não pedi para o Senhor, eu só pensei. Passa um tempo, chega uma conhecida nossa lá no meu portão, a pastora até conhece. E ela vai lá, me chama, eu olhei assim, não, você, fulano? Senhor, eu estava lá no mercado e o Senhor mandou, eu vim trazer para você uma caixa de leite. E estou aqui, mais uma oferta que o Senhor mandou eu te trazer. Eu fiquei assim, então assim, pasma com isso, e eu falei, Senhor, mas eu nem pedi. Eu só pensei que o Senhor, Ele cuida de nós em todos os detalhes. Isso quer dizer que o Senhor não só cuida da gente no momento de escassez, Ele cuida quando você está na bonança, quando você não está. Ele cuida em todo o tempo. O Senhor, Ele vê o desejo mais pequenino do nosso coração e Ele faz questão em mostrar para mim e para você que Ele está cuidando de mim e de você. Então, quando o Senhor já prepara esse cenário sobre a vida de Elias, trazendo essa provisão, a palavra vai dizer um pouquinho mais lá para frente, que quando ele está à frente com o rei Acabe fala para ele, você é um perturbador de Israel? Porque ele culpava Elias pela situação que o povo de Israel estava passando, quando na verdade a culpa era do próprio povo, que se entregou à idolatria. Então muitas vezes nós procuramos culpa nas coisas, em pessoas, quando na verdade a responsabilidade do que está acontecendo é só minha. É verdade. Entendeu? E aqui ele vai tramar. Essa viúva também tem pouca coisa na casa dela. No capítulo 17, no verso 12, na parte B, diz assim, se não somente, ela vai falar para ele, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Eu quero te dizer, com esse pouco mesmo, com esse pouco que o Senhor vai fazer crescer, sabe, nesse pouco mesmo vai servir de mantimento para você, vai servir de mantimento para outra pessoa. Então o Senhor pega as coisas improváveis, as coisas que não vai dar certo, não vai acontecer, o Senhor, Ele faz prosperar. A palavra vai dizer, enquanto, em todo o tempo que ele esteve sobre a casa dela, ele liberou uma palavra profética sobre a vida dela, que não ia faltar o bolo na botija dela ali, que na farinha não ia faltar, que não ia faltar o azeite. E a palavra vai dizer que nesse tempo, ele liberou a palavra dizendo, até que a chuva não venha sobre a terra. Então ela estava assegurada até quando Deus não mandasse novamente a chuva sobre a terra. E o que acontece na vida dessa mulher? À medida que ele chega com ele a bênção sobre a casa dela, mas também chega um breve momento de dor. Porque a palavra vai dizer que o filho dela adoece e começa a ficar muito ruim, vai avançando essa doença e ele falece. E ela ali começa a falar para ele, nossa, mas você veio e o que eu fiz para que o meu filho seja morto? E ele vai ali, mais uma vez, o poder do clamor e o poder da oração. A palavra vai dizer que ele deita sobre o monstro por 3 vezes. E ele ora ao Senhor. E ele pede para que o espírito daquele menino novamente entre no corpo dele. E a oração de Elias, mais uma vez, é atendida. E nesse espaço de tempo, depois que acontece tudo isso, nós entramos no capítulo 18. Que o Senhor, quando é no 3º ano, o Senhor fala com Elias. Elias, vai e se apresente a Acabe. Você acha que Elias não estava com medo? Com certeza sim, porque era um rei. Ele se apresentar diante do rei, o rei poderia fazer abaixo da vontade de Deus, o rei podia fazer o que quisesse com ele ali. Então o rei já estava com raiva, achando que era culpa dele, porque os céus estavam encerrados, mas ali eu já começo a entender e a ver. O povo ali já não conseguia ver. Como assim? O Deus de Baal, que é considerado o Deus da fertilidade, e o Deus da tempestade não pode mandar água sobre a terra? Eu quero te dizer, todo lugar, todo domínio pertence ao Senhor. Ele age e Ele faz da maneira como Ele quer. E aqui, quando ele vai lá e se apresenta, tinha um profeta ali chamado Obadias, que ele ajudou, que nesse meio tempo, Jezabel estava fazendo o que? Ela estava matando os profetas do Senhor. E Obadias, ele vai lá e 100 profetas, de 50 em 50, ele vai lá e esconde. E quando Elias se apresenta ali e começa a falar com Obadias, ele ficou temeroso. Como assim eu vou lá te entregar para o rei? Como é assim que eu vou falar que você está lá? Porque ele tinha temor ao Senhor. E Elias disse para ele, não, vai lá e diga que eu estou aqui. E ele se apresenta. Quando ele se apresenta, no capítulo 18, no verso 17, diz assim, e sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse Acabe, és tu o perturbador de Israel? 18, então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel,
mas tu e a tua casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor, seguistes a Balaim. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Porém o povo não respondeu nada. Aqui, quando ele se apresenta diante do povo, o povo está em dúvida em quem seguir. O povo ali não sabe mais se acredita mesmo em Baal, se volta a acreditar no Deus de Israel. Então assim, Elias começa a confrontar aquele povo. E a palavra vai dizer que eles estão ali no Monte Carmelo, o altar vai ser ali preparado. Essa história nós conhecemos, mas por que eu estou entrando nela? Para você entender. No meio de toda uma situação de sequidão, Deus permite ali, porque o Senhor queria restauração para o povo de Israel. Então era necessário que aquilo acontecesse diante de todo o povo, para que o povo verdadeiramente entendesse que só há um Deus de Israel, o nosso Senhor Jesus. Só Ele tem o poder e toda a autoridade sobre os povos de Israel. Aí, eles estão ali, acontece o que nós já sabemos, o altar é preparado, e Elias fica ali de uma certa maneira debochando. Cadê? Eles ficam horas, a palavra vai dizer ali, clamando por Baal, com o altar pronto e nada de Baal se manifestar. A palavra vai dizer que quando Elias restaura, ele primeiro restaura o altar, depois ele pega pedras, coloca ali representando as 12 tribos, ele molha todo aquele altar com água e ele faz uma breve oração. E ele pede para o Senhor manifestar o poder dele. E o fogo do céu desce. A palavra vai dizer que o Senhor, ele consome todo aquele altar. E os profetas de Baal, todo aquele povo lá, eles são mortos. E a glória do Senhor está ali. Então o povo começou ali, já ficou se rendendo ao Senhor nesse momento. Claro que temeram, né? Porque afinal Elias deixou muito claro: olha, se esse é o verdadeiro Deus, é aquele que vai fazer descer fogo do céu. Eu quero aqui te dizer, isso aqui, a palavra do Senhor, ela é real. As histórias que estão aqui são reais. Não é só uma historinha que nós lemos de uma ficção, não. São vidas de pessoas que presenciaram e puderam desfrutar da presença do Senhor, onde tiveram milagres, onde tiveram cura, onde tiveram libertação. E aqui, dentro de todo esse cenário oposto, ainda o povo tinha sede. Mas também já era uma sede diferente, não só dessa água, mas dessa presença do Senhor que muda toda uma história. Aleluia! Aí a palavra lá no verso 41, que é onde que nós entramos aqui. Quando acontece tudo isso, no verso 41, então disse Elias a Acabe: sobe e come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Você não precisa ver, você precisa primeiro aprender a escutar o som dessa chuva que o Senhor está trazendo sobre as nossas vidas. Eu não sei em qual área que você precisa que a chuva do Senhor ela seja derramada, mas nesse pequeno sinal, não despreze o pequeno sinal, porque a palavra vai dizer: estava um moço ali do Elias, alguém que servia junto com ele, e certamente aprendeu ali com Elias. É liberado sobre ele uma palavra: olha, você vai subir lá 7 vezes. 7 nós sabemos que é a perfeição do Senhor. Em 7 dias o Senhor ele criou o mundo. O Senhor ele tem coisas na nossa vida que de repente pode demorar anos para vir se realizar, mas se o Senhor ele quiser fazer para hoje, ele faz agora. Porque sobre ele está todo o domínio, todo o poder. O Senhor ele é poderoso, igreja. Ele não deixou ainda ele tem a misericórdia dele. Todas as vezes que o Senhor ele olha para nós, ele olha com misericórdia. Esse amor do Senhor nos alcança. O Senhor ele tem prazer em nos abençoar. O Senhor ele tem prazer em fazer em tempo de sequidão ser um tempo de abundância na minha vida e na sua vida. A palavra vai dizer que quando esse moço sobe, na primeira vez que ele sobe, Elias começa a fazer o quê? A orar. Sabe onde está o segredo? É na oração. Eu preciso ouvir a voz do Senhor, mas eu preciso ser insistente na oração. Como assim? Ele já sabia que a chuva ia vir, porque ele já ouviu o ruído. Ou seja, se a palavra foi liberada sobre a minha vida, se o
Senhor já fez promessas, eu preciso crer que vai acontecer. Então o que eu continuo fazendo? Orando até a minha vitória chegar. Eu não posso parar no meio do caminho. Eu não posso, Senhor, mas eu estou um ano, um mês esperando. Não importa, insista na oração. Sabe por que o inimigo não quer que eu e você pare para orar? Porque ele sabe que a oração tem poder. Se eu e você soubéssemos quanto a oração tem poder, a gente oraria mais. A gente não só esperaria um dia de culto, a gente não esperaria um momento do nosso dia, que muitas vezes nós estamos falando com o Senhor aqui. Muitas vezes a gente nem consegue parar para orar mesmo. Se nós soubéssemos o poder da oração, o poder da intercessão, nós oraríamos mais, nós buscaríamos mais. E a palavra vai dizer que esse moço, eu fico imaginando esse moço subindo ao cume do monte. Então ele está num lugar mais elevado. E Elias dá direção para ele: olha para a direção do mar. Ei, olha para o horizonte. Olha para lá, começa a olhar e começa a falar. O Senhor vai dizer em Filipenses 4, no capítulo 4, no verso 8: pensar em tudo que é bom, em tudo que é honesto. Às vezes nós estamos pensando em tantas coisas negativas, que a gente está atraindo aquilo para a nossa vida, querido. A força, quando nós falamos na palavra aquilo que nós liberamos, se não é do Senhor que pega, o inimigo ele pega. A palavra ela não fica jogada no mundo espiritual. Alguém toma posse ali. Então nós precisamos liberar. Começa a liberar sobre a sua vida. Senhor, eu não aceito mais essa situação aqui na minha vida. Eu oro pela libertação de tal. Senhor, eu quero e eu preciso disso daqui. O Senhor, Ele tem prazer em nos ouvir. Só que você precisa entender, você é o cooperador do teu milagre. O teu milagre, o Senhor, Ele vai fazer uma parte, mas o restante é com você. Então a palavra vai dizer que o moço, ele sobe ali e por 7 vezes ele faz isso. E na 7ª vez, ele olha, volta correndo. Ali imagino eu, a palavra não diz, mas eu imagino ele correndo ali para falar para Elias: olha, eu avistei, eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Ei, os pequenos de Deus, situações. Davi, quando ele foi enfrentar ali Golias, pequenas pedras, pequenas coisas nos levam. Não despreze o pequeno, porque em um dado momento a gente vai começar de baixo, a gente não vai começar de lá de cima. Olha quantas coisas aconteceu através da vida de Davi, na vida dele após o incidente ali com Golias. Antes disso ele já tinha matado um leão, ele já tinha matado um urso, mas dali começou a desenvolver muitas coisas na vida dele. Quantas mensagens na palavra do Senhor que nós vemos, pequenas coisas. Daniel, quando foi orar, a palavra vai dizer que o quê? A partir do primeiro dia que ele se aplicou em oração, a oração dele já tinha sido ouvida. No primeiro dia. Ele não teve ali de imediato a resposta no primeiro dia. Essa palavra vai dizer que a oração dele já tinha sido ouvida. Então, quando nós oramos, nós precisamos entender isso e pegar isso para a nossa vida. O Senhor atendeu a minha oração. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós falamos, o Deus que nós processamos. Porque como é simples eu falar que Jesus ele cura, ele liberta, ele faz. Mas verdadeiramente eu estou deixando o Senhor fazer algo na minha vida? Verdadeiramente eu estou tendo testemunho para contar aquilo que o Senhor tem feito? Queridos, todos aqui nós vamos ter algum motivo para falar. Se você levantou hoje, foi a bondade do Senhor para você ter levantado. Se você tem um trabalho, é a bondade. Então, nesse pequeno, aquilo que a minha vista e na sua é pequeno, o Senhor está dizendo: eu estou trazendo uma abundante chuva. É dentro dessa pequena nuvem que vem a provisão do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua. E a palavra vai dizer que quando, só a nuvem veio, então o céu começa a enegrecer ali. E o que Elias disse para o servo dele? Olha, vai lá e fala para cá, para ele aparelhar o carro dele, ou seja, arrumar tudo aí, porque senão ele vai pegar aqui a chuva no meio do caminho. A chuva que o Senhor vai derramar na minha vida e sua, ele vai inundar a sequidão que está. Eu não sei o que você precisa, mas o mais essencial do que você precisa é do Senhor. Coloca isso em oração. Começa a pedir para o Senhor: Senhor, eu preciso. Quando nós oramos, acontece um reboliço no reino espiritual. Quando nós oramos, o Senhor ele dá ordem aos anjos dele acerca de mim e de você. Você precisa de uma porta de emprego? Ora, Senhor, mas faça a sua parte. Vai pegar currículo, vai correr atrás. Você está precisando, sei lá, de um carro, mas nunca foi atrás, nunca fez nada para alcançar esse milagre. Nós precisamos sair da oração e um pouquinho também mais para a ação. A oração e a ação, como já diz, né? Oração é ação.
Nós precisamos disso. Nós precisamos deixar que as chuvas do Senhor inundem, principalmente a nossa vida espiritual. Além daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida material. É no pequeno mesmo. Quantos testemunhos nós temos de pessoas, esses dias mesmo eu ouvi o pastor ele falando, e temos isso os nossos pastores também. A igreja começou na casa deles. E olha onde eles já estão. E eu creio que daqui é para muito mais ainda do que o Senhor vai fazer. Uma oração com ação. Chegou um tempo que não dava mais para eles ficarem parados, estagnados. Chegou um tempo que o Senhor mandou para o ID, então eles estiveram aqui. E não é diferente na minha vida e na sua. Você tem um comércio, você tem alguma coisa, você precisa começar a projetar. Que desse pequeno o Senhor pode fazer grande. Por que não? Porque você acha que é só com o outro e com você não? Não, o Senhor também tem possibilidade de coisas novas para a tua vida. O Senhor, Ele quer trazer sobre a minha vida e sobre a tua vida este novo que vem só dEle. Eu quero que você entenda nessa noite que tudo que acontece na nossa vida é previsão de Deus. Eclesiastes 3 vai dizer, há um tempo determinado sobre todas as coisas. Está passando por essa situação? Não nega Jesus. Não nega aquele que deu a vida por mim e por você. Continua persistindo. Eu tenho muitas respostas de oração, graças a Deus por isso. Não porque eu sou merecedor, mas porque eu insisti. E eu pedi, Tiago, hoje no início do culto, ele falou, por quê? Bata, dá ordem, escancara, deixa ele escancarada para Jesus. E é assim que nós temos que fazer. Deixar mais Jesus tomar controle da nossa vida. Nós olhamos, se tem o seu negócio, comece a olhar. Olhar lá e entrar já decretando. Isso aqui vai ser ampliado pelo poder que há na palavra de Jesus. No nome de Jesus, eu creio que daqui eu vou passar para empreender mais. Daqui a pouco eu já vou ter funcionários. Nós precisamos começar a declarar. A palavra do Senhor vai dizer que as bênçãos elas correm atrás de nós, queridos. Não é nós que precisamos ficar correndo atrás delas, mas muitas vezes nós corremos porque a gente não estamos vendo. Então nós acreditamos que não está vindo sim. Como essa chuva chegou no tempo certo sobre aquele povo, porque precisava de um conserto para se haver uma restauração. Mas chegou o tempo do Senhor sobre as nossas vidas, igreja, chegou. Não é tempo mais de nós ficarmos parados, estagnados no mesmo lugar. É tempo de nós avançarmos. Se nós estamos de pé pela misericórdia de Jesus, que um dia naquele madeiro se entregou por mim e por você. Sim. Se não fosse Jesus, nós não teríamos direito à salvação. E nós podemos falar isso para outras pessoas. Nós podemos influenciar de uma maneira positiva para outras pessoas e orar. E você pode dizer hoje, nossa, mas hoje eu entrei aqui tão cansado. Hoje eu entrei aqui. Eu creio na forma, pastor, cansada, precisamos ser renovada pelo Senhor. Mas eu creio que enquanto eu estou aqui ministrando, o Senhor está me visitando. O Senhor está me renovando novamente. Porque é assim que o Senhor faz. Eu entendo que eu sou totalmente dependente desse Deus que pode mudar história. O Senhor, com apenas um toque, se Ele quiser curar, Ele cura. Ele liberta instantaneamente. O nosso Jesus, Ele não só faz aqui na palavra, Ele faz agora também. Porque Ele está no ontem, Ele está no hoje, Ele está no amanhã. O Senhor já nos vê lá na frente. Começa a declarar sobre a tua vida. Eu não aceito, Jesus. Se eu estou passando o tempo da sequidão, ela tem um prazo. Todas as fases da nossa vida, ela vai ter um prazo para a gente ficar naquele ciclo ainda. Mas vai existir um momento que nós vamos sair, romper daquele ciclo e ir para um próximo. Então, creia na palavra do Senhor. Nós precisamos alimentar a nossa fé. E nós alimentamos a nossa fé que ouvindo a palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir e comer mais essa palavra. Sabe, porque essa palavra nos dá direcionamento. A palavra ela é atual. A palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. Por isso que nós vemos quando o Senhor numa mesma palavra Ele pode usar de maneiras diferentes várias pessoas e trazendo para cada pessoa aquilo que ela precisa naquele momento. Jesus está conosco, igreja. O Senhor, Ele conta conosco. Nós fazemos parte do exército do Senhor. No exército do Senhor precisa estar reabastecido. Já viu filmes de guerra? Os soldados, eles não vão de qualquer jeito. Cada pessoa ali está alinhada dentro do que é ali dentro daquele corpo daquele exército. Assim não é diferente com a igreja. Cada um de nós fazemos parte do corpo, mas com funções diferentes dentro do corpo, para que o corpo em conjunto avance. Não é só para o braço, não, é para o corpo inteiro e nós podemos, muitas vezes nós não podemos ali, de repente financeiramente ajudar alguém. Mas você pode orar por essa pessoa. Você pode entregar o melhor que você tem e começar a profetizar sobre a vida daquela
pessoa. A vida do Senhor dentro dessa sequidão, a vida do Senhor nesse pequeno começo, que talvez seja para você, vai ser o suficiente para Deus manifestar a glória dEle. O Senhor, Ele é poderoso, igreja. O Senhor, Ele não despede ninguém de mão vazia. E nós precisamos entender outra coisa. A visão daquilo que o Senhor deu para você é sua. Não precise querer entender o A, o B, o C. Não, a visão o Senhor, Ele deu para você. A visão eu preciso entender. Se o Senhor, Ele diz que vai me projetar para certo tempo em alguma coisa, em alguma área da minha vida, eu preciso tomar posse e já me ver dentro dessa situação. Eu preciso crer e entender que eu vou chegar lá. Como eu não sei, mas eu vou, porque a palavra foi liberada. E é isso que nós precisamos entender. Anos servindo ao Senhor. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso que nossa caminhada com Ele vai nos dando força. E Ele começa a trazer promessas, sabe para quê? Para que a gente se agarre nelas. Para que a gente entenda que Jesus, Ele continua mudando histórias. Jesus, além de qualquer coisa que Ele possa nos dar, Ele quer nos dar salvação. Jesus, Ele quer que naquele grande dia a gente venha sentar com Ele à mesa. Aleluia. Deus, Ele é poderoso. Os pequenos começos nos levam para grandes coisas que o Senhor irá operar. O Senhor, Ele conta comigo e com você. Você percebe que quando o moço vai lá e vê a nuvem, Elias não precisou ver a nuvem para acreditar que ela já estava lá. Lembra do som? Lembra do ruído? Enquanto ele falava ali, ele já sabia que o Senhor já tinha liberado aquilo sobre aquele povo. Então essa convicção que nós precisamos ter, que o Senhor já liberou sobre a minha vida, sobre a tua vida, aquilo que nós precisamos. Mas nós precisamos nos apropriar da autoridade que o Senhor nos deu. Nós precisamos começar a dizer para os reinos das trevas, bater de retirada, sabe? Porque nós carregamos a luz do Senhor sobre as nossas vidas. Então, a luz ela não pode ficar no meio das trevas, porque Jesus está na minha vida, Jesus está na sua vida. Então, por que muitas vezes nós tememos, né? Porque muitas vezes o inimigo ele não quer que nós oramos, porque à medida que nós oramos, é acrescentado em nós ousadia. Nós precisamos ter essa ousadia, porque o Senhor ele colocou sobre nós uma autoridade para expulsar demônios, para curar em nome dele. Você já entendeu quão grande é a nossa responsabilidade? Você já parou para pensar se você está no meio da rua e de repente Deus quer te usar ali no meio da rua mesmo para orar por alguém? O Senhor já fez isso comigo. Ele pode fazer também com você. Todos somos filhos. E não pense que a minha oração é a sua oração. É com você que o Senhor, de repente, quer destravar algo na vida de alguém e você não está dando crédito para aquilo que o Senhor quer fazer, porque às vezes a gente se sente tão mimimi, né? Ai meu Deus, mas o Senhor está dizendo, é com você e através de você que eu quero manifestar o poder e a glória que está em Jesus. Ele divide, ele compartilha. Olha que Deus amoroso, ele compartilha comigo e com você dessa presença. Ele deseja que eu e você venhamos entrar para esse ambiente que a gente precisa só insistir na oração. A gente precisa só insistir com a fé. Por isso que a palavra vai dizer lá em Efésios 6:10, revestidos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Nós nos revestimos quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós abrimos mão da nossa própria vontade de caminhar com Jesus. Não é fácil. E a transformação, essa história de dizer que da noite para o dia a gente transforma, não. É um processo. A gente, ao longo da nossa caminhada com Jesus, Jesus ainda vai estar nos libertando, vai estar nos curando. Porque a partir do momento que Jesus não tiver mais nada para libertar em mim e você, Ele nos leva para a glória. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, ainda existem coisas em nós que precisam ser transformadas. Então, não deixe de acreditar que essa situação que você está vivendo, que o Senhor Ele pode mudar. Ele tem todo o poder. E a palavra ela é profética. Quando eu lia ela assim, eu disse, Senhor, isso aqui não é só para esse tempo. Isso aqui é para hoje, é para agora. É para este culto que o Senhor separou sobre a minha vida e sobre a tua, liberando profeticamente sobre as nossas vidas. Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu gostaria que nessa hora a gente tem tempo. Que tempo?